Hoje vamos falar sobre corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? Seria cargas em movimento, tá? Na primeira parte, né, da disciplina, falamos muito sobre a carga em repouso, né, que nós chamamos de eletrostática, né, que é o elétron ou as cargas em repouso, né, estáticos, né, tem seus efeitos, né, mas agora nos vamos interessar que efeitos tem quando a carga já está em movimento, tá? É muito importante isso porque, né, os aparelhos eletrodomésticos funcionam justamente à base disso, né? De corrente elétrica ou cargas em movimento, né? Então é muito comum, né, a gente se topar com fenômenos envolvendo corrente elétrica, né? Muito bem. Para começar a entender melhor esse assunto, vamos começar com um modelo bastante simples, né, que ainda não é nada realístico, que depois, né, à medida que a gente vai entendendo as coisas, a gente vai, né, vamos já aplicando os conhecimentos a entender a corrente sobre a corrente elétrica em condutores, né, que é o que acontece na natureza. Então, vamos começar então com este modelo bastante simples, em que nós temos um conjunto de cargas, né, ou cargas puntiformes, ou objetos puntiformes, né, tá? Cada um e tem sua carga Q, né? Esses pontinhos azuis representam cargas puntiformes e cada um tem a carga Q, né? Estão, né, separadas, né? Estão bem organizadas, né? Assim como vocês estão vendo, né? Estão bem organizadas para que se entenda. E cada um dessas cargas ou desses objetos, dessas bolinhas carregadas está se movendo com velocidade b. E essa velocidade b é constante nesse caso, tá? Então é importante isso. B é constante. Constante. Então não vai variar à medida que essa carga ande, né? Não muda, vai ser o mesmo. E todos vão ter a mesma velocidade. Todos que estão aqui vão ter a mesma velocidade, tá? Muito bem. E claro, né? Todos têm a mesma carga e agora cada um tem a mesma velocidade também. E aí a gente quer saber o seguinte, quer medir uma quantidade física que se denomina intensidade de corrente ou corrente elétrica, que vamos representar pela letra I, tá? Vamos representar pela letra I. I minúscula ou I minúscula ou I maiúscula, tá? Depende do livro. Eu vou usar nesse caso minúscula. Então, essa quantidade é muito comum. Essa quantidade física que eu vou introduzir aqui, que justamente é importante, né? Tá? É muito comum no nosso dia a dia. Para isso, para poder definir essa corrente, né, corrente elétrica, e vamos a definir uma superfície imaginária aqui, essa superfície vermelha, né, que eu desenho aqui, que eu vou chamar de S. Então, a corrente sobre a superfície S, então isso assim nós definimos, então podemos escrever aqui, assim, corrente. Eu vou escrever somente corrente, tá? Mas você sabe que corrente é elétrica, né? Corrente sobre S. Sobre S. Como se definiria? Então seria a quantidade de carga que passa
quantidade de carga que passa em uma unidade de tempo. Que passa quê? Que passa a superfície S, que passa S. Justamente por isso que eu defino a corrente necessária, né? Quando falo de corrente, definir qual superfície é. Então, eu estou definindo essa superfície. Então, quero saber a corrente sobre essa superfície. Tá? E se eu mudar a superfície, a corrente também vai mudar. Tá certo? Então, eu quero saber a corrente sobre essa superfície vermelha, que chamei de S. Então, e que representa? A quantidade de carga que passa, né? S por em uma unidade de tempo, ou vamos dizer, quantidade de carga que passa S por unidade de tempo, aqui, X, por unidade de tempo. Por unidade de tempo. Então, é melhor colocar em palavras, porque não vai ser uma multiplicação por, né, intervalo de tempo. Ao contrário, né? Vocês lembram que esse por, na verdade, né, para nós, é uma divisão. Né? Você lembra, né? A velocidade, por exemplo. Velocidade, que é a distância, né, percorrida, né, por algum objeto por unidade de tempo, né? É unidade de tempo, tá certo? E isso, esse por, na verdade, é divisão, né? Tá? Porque seria distância dividido pelo tempo, né? Unidade de tempo. Ou algum intervalo de tempo. Então, mesma coisa vai ser aqui, tá certo? Vai ser, nesse caso, então, a corrente I seria, né, a quantidade de carga. Vamos representar a quantidade de carga que passa aqui em um determinado tempo, por exemplo, ΔT, tá certo? Vamos dizer que o tempo, intervalo de tempo, né, que nós queremos analisar, porque nós precisamos observar, né, esse movimento de cargas, estão se movendo todos assim, né, se movendo assim. Vamos observar por um intervalo de tempo, que poderia ser 1 minuto, né, 2 minutos, ou 5 segundos, algum intervalo de tempo. Então, a esse vamos chamar de ΔT. Então, vamos imaginar que esse ΔT, nesse tempo ΔT, que poderia ser algum, por exemplo, 1 minuto, vamos supor, exemplo, né? Exemplo, 1 minuto. Vamos imaginar que em 1 minuto a gente controla, né? Vamos dizer que tem algum aparelho que controla e nos dá a informação de quanta quantidade de carga está passando aqui. Tá certo, né? Então, essa quantidade de carga a gente vai representar pela letra ΔQ. Tá? Essa seria a quantidade de carga que passa aqui nesse intervalo de tempo, 1 minuto. Tá certo? E ele passa, então, essa quantidade em quanto tempo? No tempo ΔT. Então, o intervalo de tempo é ΔT. Tá? Então, a isso é que definimos como corrente elétrica. A essa razão, tá? Entre a quantidade de carga que passa a superfície S, dividido pelo tempo que gasta para passar essa quantidade de carga. Exemplo, né? Podríamos dizer que nesse tempo, então, ΔQ, vamos dizer que passa 1 coulomb. 1 coulomb, por exemplo. Então, a corrente seria, aqui a gente pode calcular, olha, em 1 minuto passa, então, colocamos o tempo, 1 minuto. Quanto passa? 1 coulomb. Tá? Então, seria dividindo, né, as numerais, 1 sobre 1. Aí vai ficar 1 coulomb sobre minutos. Tá? Mas no sistema internacional a gente não usa minutos, a gente usa segundos.
Então, a gente transforma esses minutos a segundo, então 60 segundos. Então, em vez de escrever aqui 1 minuto, 60 segundos, aqui a divisão de numerais seria isso. Então, seria isso, né? 1/60 coulomb por segundo. É a quantidade de carga que passa, né? Isso deve dar em, né, algum número bastante pequeno. Então, aqui você já está vendo que a unidade da corrente vai ser isso. Unidade da corrente. Da corrente elétrica, né? Então, é coulomb por segundo. Porém, esse coulomb por segundo se denomina ampere. Ampere. Né? É a letra A maiúscula, tá certo? Esse é, né? E representa, ou simboliza o ampere. Então, a corrente se mede em ampere, tá? Então, é comum, por exemplo, né, na nossa casa, né, a gente medir, né, a corrente que está passando, e às vezes a gente mede, né, 1 ampere ou miliampere, tá? Lembrando que 1 ampere é muita corrente, uma corrente muito alta, tá? E geralmente nos laboratórios a gente trabalha com submúltiplos de ampere, né? Pode ser microampere ou miliampere, tá? Para não ser muito, né? Não ser risco para a saúde, né? Corrente alta é muito perigoso, tá? Porque leva muita carga, né? Por segundo, tá? Então, corrente é isso. É a quantidade de carga que atravessa alguma superfície por unidade de tempo, tá? Pode ser por segundo, ou pode ser por minuto, ou por hora, tá? Que quantidade de carga está passando, tá? E para vocês que são da área de sanitária e ambiental, né? Vocês podem até associar isso com uma quantidade que vocês usam bastante, que seria a vazão. Corrente, na verdade, seria vazão de carga, né? Claro, vocês falam, estudam bastante vazão de água, né? Quanta água por unidade de tempo está escoando, por exemplo, por um tubo, né? Tá certo? Isso é que vocês dominam, né? Tá? Então, aqui é algo parecido, mas aqui, né, o tubo, né, ou a secção transversal do tubo seria, né, o S, né? Tá certo? Seria uma área, né, sobre o tubo. E então, a gente aqui seria a quantidade de carga que passaria, né, por um tubo imaginário, por exemplo, por unidade de tempo, tá? É só substituir a água por carga, tá? Então vai dar, vai ter mesmo, vai ter o mesmo significado, tá? Muito bem. Então isso. Então a corrente é vazão de carga. Muito bem. Definimos a corrente dessa forma, né? Então vamos apagar esses exemplos e vamos ficar com a fórmula que nos importa, que seria a corrente, é isso. E vamos encontrar uma fórmula para isso, uma fórmula bem mais sofisticada, que vai depender da velocidade das cargas, com a velocidade com que estão se movendo as cargas, e da densidade das partículas, né? Com quão denso estão as partículas aqui, né? Se estão mais aglomerados ou estão mais dispersos, né? Vamos ver que isso vai influir no cálculo da corrente. Muito bem. Então, para isso, a gente já tenta calcular esse ΔQ. ΔQ. Primeira coisa que nós precisamos é tentar determinar isso, né? Usando os argumentos de cinemática, né? De física 1 e conceito de vetores. Muito bem. Vamos, então, né? O tempo, é importante que fique claro. Em que tempo estamos analisando? Nós estamos analisando nesse tempo. Tudo vai ser nesse tempo ΔT. Então, nesse tempo ΔT, né? As cargas, né?
avançarão, se deslocarão uma certa distância. Por exemplo, essa carga, vamos prestar atenção nessa carga que está aqui. Ele avançará. E quanto avançará, vamos representar por esse vetorzinho amarelo. Avança tudo isso nesse tempo. Vamos dizer 1 minuto, né? Como falei, né? 1 minuto, pode ser 1 minuto, por exemplo. Tá? Avança tudo isso. Muito bem. Então, como todos têm a mesma velocidade, todos avançarão ao mesmo tanto. Tá certo? Então, por exemplo, essa carga que está aqui também avançará ao mesmo tanto, né? Olha, avançou 1, 2, 3. Vamos dizer que isso é um passo, né? 2 passos, 3 passos. Então, 2 passos, 3 passos. Então, ele avançará até aqui. E cada um. E esse que está à sua frente avançará mais, né? Esse 3 passos também. 1, 2, 3. Então, já estará por aqui. E esse que está aqui já estará mais para aqui. E esse mais assim. Tá certo? E aqui mesma coisa. Essa carga que está aqui também, né? Avançará 3 passos. 1, 2, 3. Então já estará por aqui. Esse que está aqui, mesma coisa. Já estará por aqui. Então a gente quer saber o seguinte. Quer saber que nesse tempo, quanta carga passa. Ou, inicialmente, a gente pode dizer quantas cargas passam essa superfície, quantas bolinhas passam essa superfície, né? E queremos saber. Vamos dizer que seja N, né? N maiúscula, bolinhas que passam essa superfície, né? Tá certo? Então, aqui vamos representar, indicar isso como quantidade, não carga, tá? É quantidade de bolinhas, vou dizer, né? De bolinhas carregadas, né? Tá? De bolinhas que passa esse, o que atravessa esse, né? Que passa esse, tá? E para saber a carga, bastaria multiplicar por quê? Pela carga que tem cada um, que tá certo? Então, eu prefiro trabalhar com números, essa quantidade de bolinhas, quantas bolinhas está passando. Imaginem que eu sei contabilizar, né? Eu posso ter um contador aqui e me diz quanto passa, né? Então, seria esse N. E multiplicando pela carga, já tenho a carga total que passa. Tá certo, né? Muito bem. Então, vamos tentar encontrar esse N, primeiramente, né? Já não quero, né, a carga, né? Sabendo o N, já posso encontrar a carga total. Muito bem, então agora eu preciso saber que cargas têm possibilidade de passar essa superfície. Com certeza essa carga que está aqui não vai ser possível que passe por aqui, né? Porque ele está se movendo assim, ele vai passar por aqui, longe dessa superfície. Essa carga que está aqui também não vai passar. Essa carga que está aqui, ou melhor essa, né, que está marcada. Ele vai andar 3 passos, né? 1, 2, 3. Né? Nesse tempo de, vamos supor, 1 minuto. Vai estar aqui. Então ele não vai dar tempo dele passar nesse tempo. Né? Porque ele vai avançar de aqui até aqui. Vai faltar tempo para ele. Então significa também que ele não vai conseguir passar nesse tempo. Estamos analisando esse tempo, tá? De 1 minuto, por exemplo. Então queremos saber que quantidade, né, de bolinhas passa, né? Bolinhas carregadas. E essa também não vai poder passar. Então, essas daqui, essas 3, passam, tá? Tocam, né, a superfície, né? Então, a gente pode dizer, tá bom, ele passa. Então, podemos dizer que passa. Então, esse aqui também passa, esse também passa. E os que estão um pouco mais à sua frente, esse e esse e esse, eles passam com sobra, né? Porque, olha, 1, 2, 3, eles já estarão por aqui, mas passaram por essa superfície. E por aqui também, né? Esse passou, 1, 2, 3, já estará por aqui, então passou, né? Atravessou. E esse também, 1, 2, 3, passou. E essas daqui também passaram, né? 1, 2, 3 por aqui. 1, 2, 3 também. Também esse aqui também passará. E os que estão por aqui dentro também passarão, porque estão mais perto ainda. Eles vão ser os primeiros em passar. Muito bem.
Então, os primeiros em passar essa superfície serão aquelas que estão por aqui. E as últimas em passar serão essas de aqui. Os que estão atrás não passam. Os que estão nos lados também não passam porque passam, né, fora do S. Então, o que significa? Então, eu posso demarcar e dizer, né, qual partículas ou qual bolinhas passam. Passam o que estão dentro desse, né, desse paralelogramo, né? Claro, de lado seria um paralelogramo, mas imaginem que isso de aqui é uma área, não é linha. Então significa que é uma coisa assim, né? Esse vermelho que vocês estão vendo só o lado, né? É assim. Tá certo? É a área, né? Tá certo? E a gente está vendo somente isto. E esse aqui está escondido atrás. Quer dizer que isto tem profundidade. Esse tem um fundo, né? Ou para frente e para trás. Tá certo? Então as partículas estão passando, as bolinhas estão passando por aqui, outro por aqui, outro mais um pouco para aqui, para aqui, para aqui e assim. Tá? Então significa que essa região não é simplesmente um paralelogramo, sino é um volume, um sólido. E a gente poderia desenhar isso também da seguinte forma, né? Como seria isso? Então seria assim, né? Seria por aqui. Seria mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, né? Então, olha, os que estão dentro dessa região, tá certo? Que de lado de aqui você vai ver um paralelogramo, justamente esse lado é o que a gente observa aqui, tá certo? Esse seria, né? Isso que estão vendo, mas porém tem profundidade, né? Tem profundidade, então as bolinhas que estão dentro dessa região seriam os que conseguiriam passar essa superfície. Os que estão fora dessa região, não. Tá certo? Então, e nós poderíamos usar, então, o N, né, para calcular N, essa região, as propriedades dessa região. Então, podemos dizer o seguinte, olha, com certeza deve ser dado uma quantidade física que a gente vai definir como N, é o eta, né, em uma letra grega. E que seria isso? Seria a densidade de bolinhas aqui. É dizer, número de bolinhas por unidade de volume. Essa é a concentração de bolinhas, né? Bolinhas ou de cargas pontiformes, tá? Mas número, não é carga, é número. Quantos números, né? São 20, ou 30, ou 40, ou 100 bolinhas por metro quadrado, por exemplo. Metro quadrado, volume. Perdão, não falei metro quadrado, não. Tem que ser, não é área, né? É volume. Então, metro cúbico. Tá certo? Então, quantas bolinhas por metro cúbico? Porque tem volume, né? Esse aqui tem volume. Então, essa informação deve ser dada. É dizer, que devemos conhecer isso. Tá? Então, a isso chamamos, simbolizamos como eta, né? Muito bem. Então, se for dado isso, N, o eta, tá? Esse daí, então vamos escrever aqui, eta igual a número de bolinhas, tá certo? Número de bolinhas por unidade de volume, unidade, vou colocar melhor volume só, por volume, muito bem. E vamos aplicar isso para poder encontrar
o número de bolinhas que está dentro dessa região. Então, a partir de aqui, como esse aqui é conhecido, então significa que esse volume, vamos representar então somente como B, ou delta V, volume, delta V, tá certo? Então, olha, então vamos aplicar essa fórmula a esse caso. Então, o número de bolinhas que está aqui dentro são justamente aqueles que vão passar essa superfície S nesse tempo, é decir, N. Então, colocamos aí, N, né? Tá? E deve ser dividido por quem? Pelo volume dessa região. Então, que vamos representar como ΔV. Tá? Então, o volume dessa região é ΔV. E o N é o número de bolinhas que está dentro. E se nós queremos o N, então bastaria fazer o seguinte, bastaria passar o ΔV multiplicar a eta, né? Então nós temos eta ΔV. Tá certo? Então nós temos já uma fórmula para calcular o N, que deve aparecer aqui, né? Que devemos substituir aí. Tá? Então marcamos isso daqui, isso que nos importa, né? E deixamos aí. Agora, isso deve ser dado, como falei, isso deve ser dado. A velocidade também, né? É dado. O volume, né, dessa parte não é dado, então eu vou ter que descobrir então, esse volume. Tá? Lembrando que essa parte é dizer que esse comprimento dessa parte vale esse valor, seria o deslocamento. E como se calcula deslocamento? Se a velocidade é constante, né, que seria então, cada uma dessas bolinhas realiza um movimento retilíneo uniforme, né, uniforme. Então, o deslocamento simplesmente é a velocidade multiplicado pelo passo do tempo, ΔT. Estamos representando ΔT. Tá? Então, esse comprimento será velocidade, vetor velocidade multiplicado ΔT. Então, pelo menos já sabemos isso. E sabemos também que essa área é A. A área, vamos dizer, é A dessa superfície S. Tá? Essa é a superfície S de área A. Tá? Vamos então escrever aqui, né, a área da superfície S. Da superfície S. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, né? Nós poderíamos, para poder calcular então o volume, porque nós conhecemos a área e conhecemos esse lado aqui. Eu vou girar essa figura a 90 graus. 90 graus. Tá? Vamos girar isso 90 graus. Então, se a gente girar 90 graus, assim, nesse sentido horário, né? Então, olha, esse daqui passaria a ser isto. E esta parte ficaria por aqui. Tá certo? Mais ou menos assim. E aqui nós teríamos isto. Ok? Isso seria, né? Mas claro, tem volume, né? Então é assim. Aqui está torto, mas tem que ser reto esse aqui, né?
Muito bem, seria mais ou menos isso, né? Então, a área, justamente a base, né? Esse vermelho, que seria a superfície, vale o valor, né? É A. E não sabemos esse vector seria justamente isso, esse vector. E não sabemos que seria B vezes ΔT. Muito bem. Então, como nós calculamos o volume de um sólido desse tipo? Fácil, né? Lembrem-se que por exemplo, né? Essa tampa imaginária, claro, e essa, né, baixo, que seria a base, são paralelas. É dizer, né, essa superfície e esta superfície são paralelas, tá? São paralelas, tá? E essa também são paralelas. Também, né? Esta cara e esta cara são paralelas. E deste lado com o outro também. Muito bem. Então, nessa situação, como se calcula o volume? Para isso, a gente se calcula a altura. Já que nós temos a área da base, vamos dizer, a área da base, calculamos a altura. Essa altura, então vamos prolongar aqui, né? A altura seria a distância, né, que existe entre essas duas, entre a base e a tampa de cima, né? Seria essa distância. Essa seria essa altura. E se a gente tiver isso, né, o volume, esse ΔV, seria simplesmente o produto, né, da altura, H, multiplicado pela base, né, área da base, A. Seria simplesmente isso. Porém, infelizmente, não temos essa altura. O que nós temos é isso. Nós temos isso. É esse o lado. Né? O que está pedindo é esse, olha. Esse aqui de laranja. Né? Esse aqui. Esse seria o H. Porém, calcular isso é fácil. Por quê? Porque seria a sombra de esse vector amarelo, sobre quem? Sobre a direção do N. Esse N seria o normal a essa superfície. Normal. Que eu escolhi para a direita nesse caso. Tá certo? Então seria a sombra. E para calcular essa sombra é fácil. Multiplicamos escalarmente a este vector pelo unitário, por esse vector unitário, n, normal, escalarmente. Então, se a gente multiplicar, isso vai dar um número, e esse número justamente vai dar essa sombra, que seria o H. Tá certo? Então, o H, né, seria... Né, não vou explicar muito detalhado essa parte, porque que fica isso, né, que essa altura fica assim, porque que a sombra, né, desse vector, né, fica isto, tá? Porque já vai atrasar nossa aula, né? Mas vocês podem, né, acreditar que isso é verdade, né? Em algum outro momento a gente mostra, né? Muito bem, então eu já tenho uma fórmula para calcular essa altura. Portanto, o volume é simples. Então, o volume, ΔV, que eu queria, seria então a altura, nós falamos, seria B ΔT, que seria o deslocamento, né? Esse deslocamento, produto escalar N. Tá certo? Tá? E isso multiplicado por quem? Pela área ainda. Tá certo? Eu estou usando essa fórmula. Volume é a base, a área da base, multiplicado pela altura. Essa fórmula, tá? Isso é válido para um sólido, para calcular o volume de um sólido que tem lados que são planos, né? É plano por aqui, é plano por aqui. Então, né? É um sólido reto. Tá certo? Então, nós podemos usar isso.
Muito bem. Pronto, com isso nós já temos nossa fórmula e nós podemos já substituir para determinar delta Q, tá? Muito bem. Então apago isso daqui, eu acho que a gente não precisa mais. E vamos então determinar delta Q. Vamos substituir aqui as coisas que a gente achou. N, então era eta, certo? Era eta. Depois era delta V, mas delta V a gente já calculou que é isso. N, área, multiplicado pela carga, né? Que a carga que cada um dessas bolinhas tem. Muito bem. Agora, esse ΔT, né, pode pular de um lugar para outro sem nenhum problema. Tá certo? Olha, porque quando nós temos um produto, aqui é um produto escalar, tá? Então, se eu tenho um produto escalar, por exemplo, um escalar, lambda, e aqui eu tenho um vector A, e aí aqui tenho o vector B, tá certo? Existe uma propriedade que diz que esse lambda pode, como é escalar, ele pode ir pulando entre B e A. Tá certo? É dizer que eu poderia escrever assim sem nenhum problema. Aqui, né? Pode ir na frente do B. Ou também poderia escrever assim. Tá? O lambda poderia sair. Tá? Ou poderia escrever também assim. São propriedades. Mas lambda tem essa propriedade porque é escalar. O que não pode ser é fazer isso, né? Lambda vezes B e o A você levar para outro lado. Não pode fazer isso. Por quê? Porque A não pode ir mudar de posição porque ele é um vector. E tá? Então ele tem que permanecer na sua posição para não, né? Porque ele tem que se operar com o A tem que se operar com B, tá certo? Então essa operação de produto escalar amarra eles, não tem como eles separar. Porém lambda não está amarrado, ele pode ir multiplicar outro lado, pode ficar aí ou pode colocar em evidência e pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, como você queira. Muito bem, então usando essa propriedade que acabei de mencionar, dado que ΔT é um escalar, isso aqui é um escalar, então ele poderia ir aqui, sair, poderia ir por aqui, tá certo? Então nesse caso, para mim é melhor colocar isto no final. Então vai ficar assim, eta, aqui é um produto normal, tá? Aqui não é produto escalar porque isso, né? Produto escalar de vetores, porque aqui esse não é vetor, é um escalar. Então vai ficar produto escalar somente aqui. E a área Q e aqui ΔT fica desse lado. Muito bem. Então eu tenho isso para quem? Para ΔQ. Esse ΔQ é isso. Tá certo? Né? ΔQ é isso, mas ajeitado, né? Ficou assim. E esse ΔT que está aqui pode passar a dividir aqui. Né? Então já tenho isso. E justamente quando passou, em que se transformou? Se transformou em corrente, o que eu queria. Então, já posso dizer, olha, essa é a corrente que eu queria. Seria então eta multiplicado, né? Multiplicando esse produto escalar pela área dessa superfície e pela carga de cada bolinha, né? Que a gente vai chamar de portador de carga essas bolinhas aqui, né? Porque poderiam ser elétrons ou poderiam ser prótons, tá? Muito bem, então já tenho uma fórmula
E a gente poderia ajeitar ainda, né? Colocar essa carga, que também é escalar, então ele poderia passar antes desse produto escalar. Então, poderia ficar assim, né? E poderia ficar assim, tá? Ou esse, como já falei, como são escalares, ele poderia entrar dentro do parênteses. Então, poderia ficar assim. Muito bem, isso. E é melhor assim, é mais conhecido assim. Então, eu apago isso daqui. E nós marcamos porque isso aqui é importante. Tá? Essa seria a fórmula da corrente elétrica. Tá? Da fórmula da corrente elétrica né? Sobre uma superfície que não necessariamente é transversal, tá? Não é ortogonal a essa direção de fluxo, que tem qualquer direção. Mas a direção da superfície está dada pelo N, ou normal, né? Esse aqui é normal, 90 graus, né? 90 graus a essa superfície, né? Está aqui aparecendo isso. E aqui a área dessa superfície. E aqui está a concentração, né? De cargas, de bolinhas. Esse eta representa a concentração. E aqui seria a carga de cada bolinha. Então significa que se a concentração é maior, vai haver mais corrente, diz, mais carga vai passar, né? Claro, isso é esperado, porque se as cargas, se as bolinhas estão mais, né, concentradas, né? Significa que vai passar mais carga. Se estão mais dispersos, separados, vai passar menos, né? Porque os demais passarão longe dessa superfície, né? Então a corrente será menor. Muito bem. Aqui, então acho que a gente já pode apagar aqui. Isso também. Muito bem, então aqui aparece uma nova quantidade física que vamos definir como J, que vamos chamar de densidade de corrente, que também ajuda muito. Densidade de corrente, que ajuda para poder definir algumas leis, né? Densidade corrente. O que seria a densidade corrente, né? O que vamos representar? J. E como se define? Seria justamente essa parte, a tudo isso, antes de produto escalar, antes disso. Tudo que está aqui, a gente chama de densidade de corrente. Densidade de corrente. Tá? Então, portanto, a corrente seria simplesmente, né, fica mais simples, né, seria o J, a densidade de corrente, multiplicado claramente pelo N, pela área, né, a normal área, pela área da superfície. Tá certo, né? Muito bem, então essa é a fórmula que nós vamos usar bastante. Continuamos. Então, vamos continuar falando sobre densidade de corrente. É muito importante entender bem o que é isso, né? Então, a fórmula é isso, né? Seria o eta, esse aqui está aparecendo mais N, então é um pouco mais, o eta é um pouco, tem uma caudinha, né? Então, assim. Então, nesse caso, devemos reconhecer o seguinte, né? Olhando um pouco a matemática. N é positivo, né? Claro, né? De número de bolinhas por unidade de volume tem que ser positivo. Não pode ter, né, menos 100 bolinhas por volume. Não faria sentido, né? É positivo.
E nesse caso, a carga, vamos supor que seja positivo também. Tá? Vamos supor que estamos trabalhando com carga positiva. Ou melhor, primeiramente, vamos só definir isso e vamos analisar dois casos. Acho que fica mais interessante. Então, vamos analisar o caso, né, o caso A, que seria em que Q seja positivo justamente, tá? Q seja positivo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Se esse é positivo, o produto vai dar positivo. Então, se nós temos, né, um escalar multiplicando a V, então significa que esse escalar não vai mudar o sentido do V. Então, significa que J e V, a velocidade, apontam na mesma direção. Na mesma direção. Tá? Significa então que eu tenho uma carga positiva se movendo, um conjunto de cargas positivas se movendo, por exemplo, né? Uma delas, né? Essa aqui, carga positiva, né? Se movendo com essa velocidade, tá? Então, a corrente vai ser um vetor na mesma direção. Tá? Isso que vai acontecer. Poderia ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto, tudo vai depender desse valor que está aqui. Tá? Mas tanto o vetor velocidade, melhor colocar de cor laranja também esse vetor velocidade aqui. Isso, vetor velocidade. Então, vai ser, vai apontar na mesma direção que o vetor J, né? Que é densidade de corrente. Agora vamos analisar o caso B. Caso B. É dizer que quando a carga seja negativa, poderia ser um elétron, né? Então, o que vai acontecer? Se essa carga negativa multiplicado por um positivo, mais vezes menos, vai dar negativo tudo isso. Então, um negativo, o que faz quando multiplica um vetor? Elas trocam o sentido. Então, nesse caso, esse resultado, é dizer, J, vai ter o sentido contrário que a velocidade. J e V, né, terão ou apontam em direções contrárias. Em direções opostas. Tá? Direções opostas. Muito bem. Então, já mostrando um gráfico, então imagina que eu tenho, né, uma carga negativa, tá certo? Então, se está se movendo assim essa carga negativa, então a corrente será tudo o contrário. Não vai apontar assim. A corrente, densidade de corrente será isso. Tá certo? Né? Aponta em direções contrárias. Muito bem, isso é importante, tá? Identificar. Muito bem, e significa que eu poderia, né, fazer o seguinte, definir um campo vetorial nesse espaço, onde estão se movendo essas cargas, tá? Dado que tem muitas cargas, muitas bolinhas aqui, tá certo? Então significa que em cada ponto do espaço, na verdade, podemos dizer que existe uma bolinha, tá certo? Vamos dizer que está bem concentrado esse espaço de bolinha. Então, qualquer ponto que eu pegue, sempre haverá uma bolinha nesse ponto. É praticamente um meio contínuo, né? Tá certo? Não tem espaços em vazio, né? Que isso não existe. Estão tudo cheio. Tá certo? Então, nesse extremo, então eu poderia dizer que em cada ponto, também existe um J. Por quê? Porque onde existe velocidade, existe J. Tá certo? Então existe um campo vetorial, aqui será um J, aqui outro J, em qualquer ponto, um J.
E vocês sabem que um campo vetorial pode ser representado por linhas de campo, parecido com campo elétrico, né? Então, imagina que esse representa as linhas de campo de todo o que está aqui, de todas essas bolinhas que estão aqui. Olha, essa linha. E de aqui representa essa linha. Tá certo? Então, significa que todo esse movimento de cargas, ou essa corrente de cargas, eu poderia representar simplesmente por isso. Tá? E muitas vezes só se descreve assim. Tá? Então, e como se define agora a corrente? Se já não definimos o J como campo vetorial, e o que seria a corrente? O corrente, se você lembra da definição, quando falamos de fluxo, você lembra do fluxo elétrico, por exemplo. O fluxo elétrico era assim. Era era E, a vector normal, a superfície e pela área. Tá vendo? Algo familiar, algo parecido. Tá certo, né? Era, né, as linhas de campo elétrico, né? Campo elétrico. E aqui uma área, né? Tá certo? Área, e aqui estava normal, 90 graus, né? Versão normal. Tá certo? Idêntico o que nós temos aqui. Existe uma familiaridade, né? E o que representava então esse produto, o que nós temos aqui, representava fluxo. Fluxo. Significa, então, que a corrente elétrica não é fluxo claro de campo elétrico, não é, senão ela é fluxo de corrente ou densidade de corrente. Tá? Então, corrente elétrica é fluxo, assim como está assim, escrito, é fluxo de densidade de corrente. O campo, né, que está fluindo nesse caso é a densidade de corrente, né, que representa todas essas bolinhas. Né? Claro, quando as bolinhas estão bem concentradas, né, não existe espaço já entre elas. Tá? Então, é bem parecido, né, com o que a gente aprendeu na primeira parte da disciplina. Ok? Então, é isso. Muito bem. E aqui vem uma coisa importante. Eu vou apagar. Podemos deixar assim. Muito bem. Imagina que não temos informação de que objetos estão se movendo aqui. Não sabemos se é elétron ou é próton. Não sabemos. Tá certo? Mas somente sabemos que existe uma corrente. É dado isso. Tá certo? É dado isso. E aí você pode saber também a corrente, né? Dado que, né, se você sabe, né, então, se você sabe J, então, né, sabe a corrente, né? Então, e você diz, quais seriam as possibilidades? Se fosse um próton que está se movendo aí, né? Para onde estaria se movendo? Se fosse um próton, se estaria se movendo a favor do J. Por quê? Porque o próton tem carga positiva, né? E quando tem, né, carga positiva, tanto o J e tanto a velocidade estão apontando na mesma direção. E a velocidade me indica a direção de movimento. Tá certo? Direção de movimento. Mas se fosse elétron, se é um elétron, mesma densidade de corrente, tá? Mesmo J. E se fosse um elétron, teria que ser elétron se movendo no sentido contrário, se movendo para contrário a J, né? Então, movendo assim. Então, existem duas possibilidades. Dado um J, existem duas possibilidades. Você pode associar a carga positiva se movendo a favor do J, ou poderia ser cargas negativas se movendo no sentido contrário que J. Tá? E para saber, para ter certeza que são, é só a gente, né, ir microscopicamente e medir, né, e verificar que cargas verdadeiramente são. Tá? Muito bem.
Então significa que existe, dado um J, existem duas possibilidades, né? Eu vou dar um exemplo para isso. Por exemplo. Vamos imaginar então que temos, que eu dei um J, né? J, por exemplo, 10i, tá? Claro, tem algumas, deve ter as unidades, né? O J vai ter unidade de ampere, ampere a metro quadrado. Essa vai ser a unidade do J. Depois a gente vai descobrir como chega a essa fórmula, tá? Esse aqui não é área, é ampere, tá? Ampere por metro quadrado. Então, imagina. Então, o que você pode imaginar desse J, se alguém der esse valor? Existem duas possibilidades, como eu falei. Imagina que aqui tem o meu eixo X, tá? Tá aí o eixo X. Posso imaginar, eu vou também desenhar outro eixo X, uma cópia. Posso imaginar que é um próton, ou um conjunto de prótons, né? Prótons, P, né? Se movendo para, né? Porque aqui 10i, é assim que a favor do, que o J está apontando para a direita, né? O J é isso. Apontando para a direita, porque está a favor do I. Então, se são prótons, a velocidade também será na mesma direção. Mesma direção, a velocidade. Então, existe essa possibilidade. E se se trata de elétrons, e aqui eu fiz uma cópia, né, do eixo. Então, se tratasse de elétrons que tem carga negativa, então o J também vai continuar sendo para a direita, claro, né? Porque o I aponta para a direita. Porém, o movimento será para a esquerda, né? Mas ambos produzem ou representam o mesmo J. E se a gente substituir nessa fórmula, vai dar a mesma corrente. Então, quando der uma corrente, por exemplo, 10, ou vamos dizer 5 ampere, tá certo? A gente não pode distinguir se né, se é um cabo, imagina que um cabo está se movendo, né? Vamos dizer, está se movendo nesse sentido, né? Uma corrente de 5 ampere. Então, a gente não tem como distinguir se é prótons ou é elétrons que estão se movendo aí. Porque poderia ser fácil que seja próton. Ou poderia ser elétrons. Tá certo? Mas se é próton, P se moveria nesse sentido. Mas se for elétron, tá certo? Se em vez de ser próton, se for elétron, se moveria no sentido contrário. É a única diferença. Tá certo? Então significa que, dado uma corrente, tanto faz dizer que um próton se move para, né, no sentido da circulação da corrente, ou é um elétron se movendo no sentido contrário. Tá certo? E antigamente não se sabia ainda da existência, né, assim, em detalhe, da existência do próton, do elétrons, e não se sabia que é o que estava se movendo, tá certo? Nossa história, né, antigamente. Então, o que se considerou era que o que se moveriam eram cargas positivas, né, porque não se conhecia ainda da existência do elétron ou do próton. Então, só se imaginava que eram umas cargas positivas que se moviam em um condutor e no sentido da circulação da corrente. Tá certo? Como deve ser, né? Se é positivo, então tem que circular no sentido da corrente, do N. Muito bem. Mas, e isso, né, ficou por muito tempo assim, e até agora a gente considera que, né, se nos dizem um fio que a corrente é 5 ampere, e nos diz que está circulando desse ponto a esse ponto, né? Tá certo, né? Está circulando nesse sentido.
né? Vai do ponto A e vai até o ponto B. Nesse sentido, está circulando 5 amperes. Então, a gente imagina o quê? São cargas positivas que estão se movendo do A a B. Isso que a gente considera. Porém, na verdade, depois, né, que a ciência foi evoluindo, depois de descobrir a existência dos átomos, né, e que os átomos têm uma estrutura, e que os prótons, as cargas positivas, ficam no núcleo, e as cargas que são propensas a se mover são os elétrons, porque estão na parte externa, tá certo? Então, não tem dúvida de que quem se move são os elétrons. Então, por muito tempo, a gente estava errado, pensando que eram outras cargas positivas que estavam se movendo. Mas não eram cargas positivas que estavam se movendo, senão cargas negativas, o elétron se movendo. Mas, claro, se movendo no sentido contrário do que a gente imaginava. Mas vai produzir a mesma corrente, não é que a corrente vai mudar, né? Vai produzir a mesma corrente, como já expliquei para você, né? Porque vai ter o mesmo J. Tá certo? Então, isso que aconteceu. Tá? Então, é importante saber disso, né? Então, se você tem um circuito, né? Por exemplo, imagina que aqui tem uma lâmpada, tá certo? E você conecta uma pilha, né? Uma pilha. A pilha tem, né, o polo positivo, né? Que nós dizemos polo positivo. E tem o polo negativo, né? Aqui está a lâmpada. Vai acender. Então, a gente diz, né? Aqui está circulando corrente, né? Aqui tem um aramezinho, né? Na lâmpada, né? Por aí que está circulando, né? Corrente. Então, a gente imagina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: olha, tá? Uma carga positiva está indo de aqui, está saindo do polo positivo da bateria, né? Vai assim e circula né? E chega ao polo negativo da bateria, ou da pilha. Isso que a gente diz, né? Então, aí a gente pode até calcular, né? A corrente, por exemplo, 1 miliampere, uma coisa assim, né? Tá certo? E não tá errado, né? Isso não vai dar nenhum problema, tá? Então, a gente imagina isso, né? A carga positiva se movendo assim. Carga positiva se movendo. Não tá errado, não vai dar nenhum problema. Porém, deve ser claro que na verdade não é uma carga positiva que se move assim. Pelo contrário, essa corrente corresponde a quê? A uma carga negativa se movendo no sentido contrário. Na verdade, o que está se movendo são os elétrons. Aqui, a bateria, né, deve ser uma fonte de elétrons, ele está liberando elétrons, né, e esses elétrons estão se movendo no sentido contrário do que a gente imaginava. Então, os elétrons passam por aqui e chega por aqui. E essa parte, né? Aqui deve ter né? A pilha deve ter né? Uma coisa que absorve os elétrons, né? Pega esses elétrons e por aqui doa elétron e mantém né? Esse fluxo contínuo de carga. Tá? Então, isso que deve acontecer. Tá? Então, tentem, né, entender isso, porque pode ser alguma pergunta teórica, né, sobre isso, né, que podem complicar a vida de vocês. Muito bem, continuamos. Agora vamos falar sobre corrente elétrica em um condutor, né, ou em em condutores em geral, né. Até agora só estudamos um caso ideal, né, em que um conjunto de cargas estava se movendo com velocidade constante, né? Mas vamos ver e como acontece isso dentro de um condutor, né? Porque um condutor não é tão simples. O que nós sabemos de um condutor? Vamos imaginar, por exemplo, o cobre, né? O cobre é um condutor, bom condutor que a gente usa bastante, né? Na nossa fiação. Então, para poder entender melhor o que está acontecendo ou como pode se mover as cargas dentro de um condutor, a gente precisa, né, fazer um zoom
e tentar entender microscopicamente o que está acontecendo. Tá? Então vamos entrar no submundo, né? Microscópico, então a nível atômico. Tá? Então vamos analisar um átomo de um condutor. Tá? Então o que tem um átomo em geral? Na verdade, um átomo tem um núcleo, tá certo? Um núcleo, vamos representar por essa bolinha, carregado positivamente, né? Núcleo. Aqui estão todos os prótons, né? Em um átomo. Em qualquer átomo, na verdade, não precisa ser condutor. E os elétrons ficam rodando ele, né? Como um sistema planetário, né? Parecido, né? Muito bem. Então, os elétrons, tá? Estão circulando em uma região em torno do núcleo, tá certo? Então, vamos marcar dessa região verde. Aqui estão os elétrons. Muito bem. Né, por aqui, vamos desenhar o elétron por aqui, por exemplo, circulando, né? Tem carga negativa, tá? Então, essa parte tem carga negativa. Então, podemos colocar um menos aqui, por exemplo, tá? Muito bem. Então, isso é normal em qualquer átomo, né? Não precisa ser um condutor, pode ser também um isolante, vai ter a mesma estrutura. Então, o que diferencia com o condutor? O que de especial tem um condutor? Que o condutor tem um caroço, né? Onde estão a maior porcentagem de elétrons, tá certo? Porém, tem uma parte ainda mais externa, que eu vou desenhar de outra cor aqui. Tem ainda, né, uma região um pouco mais afastada, né, em relação ao núcleo, tá certo? Essa região azul, tá certo? Essa região azul. E em que estão ainda outros elétrons. Pode ser poucos já. Pode ser, dependendo do tipo de condutor, né? Se for alumínio, ferro, o cobre, prata, dependendo, né? Vai existir um número aqui de elétrons. E essa região se denomina região de valência. Região de valência. Tá certo? Então, nessa região existem elétrons também, né? Poucos, porém existem. Tá? E qual a diferença entre um elétron que está na região de valência e que está aqui que chamamos de caroço, né? Caroço. Acho que se escreve assim, caroço, né? Qualquer coisa vocês me podem corrigir, tá? Caroço, acho que é isso, né? Muito bem, então. Com O, professor. Caroço. Carol, com O. Assim? Fechado, né? Isso. Muito bem, obrigado. Então, o que tem de diferente entre a região que nós chamamos de caroço e a região que nós chamamos de valência, né? Na região que nós chamamos de caroço, os elétrons estão fortemente ligados com o núcleo. Estão amarrados. É mais difícil o elétron se safar, né? Sair do átomo se está na região de caroço. Porém, o elétron que está na região de valência, ela está fracamente ligado ao núcleo. Tá certo? Então, significa que, por alguma, né, se a gente usar algum mecanismo, poderíamos tirar com certa, né, facilidade o elétron de aí. Tá certo? Então, essa é a diferença, que os elétrons da região de valência estão fracamente ligados ao núcleo. Porém, os que estão em caroço, não, eles estão fortemente ligados, tá? E por que você poderia dizer isso? É uma propriedade já do condutor, dependendo, né? Isso depende da configuração eletrônica, né? do átomo em si, tá? Muito bem. E qual a diferença com os isolantes? Que os isolantes não têm essa região azul, não tem essa região de valência.
só tem caroço. Então, todos os elétrons estão fortemente ligados com o núcleo. Então, não tem como, né, tirar algum elétron com facilidade, né? Tá certo, né? Ou está propenso a escapar desse átomo. Muito bem. Então, isso que acontece. Muito bem. E que acontece? Porque para formar um condutor, né, nós temos um fio, né, por exemplo, né, um fio, né, de condutor, não está formado de um átomo, com certeza, né? Está formado de milhões ou bilhões de átomos desse tipo. E agora a gente vai tentar entender o comportamento global disso. Então vamos desenhar novamente uma cópia, né, desse átomo. Desse átomo. Então vamos desenhar também o seu caroço aqui. Tá certo? A região verde, né, caroço. E tem sua região de valência, né? Tá certo? E aqui outro, né? Outro átomo com sua região, com seu, né, caroço. E outra região, que seria a região de valência. Muito bem, e assim, né? Outro por aqui. Muito bem. Então, o que acontece então quando a gente já faz, né? A gente tenta entender já um condutor como um todo, né? Porque está formado de vários átomos e esses átomos estão em fileiras, né? Tá certo, né? Formam uma rede cristalina, tá certo? Os núcleos estão praticamente fixos. Eles oscilam mais ao redor de algum ponto fixo, né? Esses núcleos podem estar, né, oscilando, né? E aqui também, mas está ao redor de um ponto fixo. Esse átomo não se move, né, e vai para outro lugar, não. Não acontece, estão fixos, tá certo, né? Então, uma rede cristalina que se forma, né? Muito bem. Quando acontece isso, quando já a gente, né, nós temos um condutor como um todo, o que acontece com alguns elétrons de valência, né? Esses elétrons que estavam aqui, né? Que falamos que estava fracamente ligado, né, ao núcleo. Tá certo? Pela presença dos outros átomos, esse elétron ainda fica mais livre. Ela fica ainda menos ligado ao núcleo. Tá certo? Por quê? Porque agora você vai ver que nessa parte tem carga, essa parte é carga negativa, e aqui tem uma carga positiva, tem aqui, né, carga negativa também, carga negativa, tá? Então, olha, esse elétron está tão afastado do núcleo, né, do átomo que formava parte, que dá o mesmo, também que dá a mesma distância, ou quase por aí, com o núcleo já do átomo mais próximo. Então, enfraquece, né, a força eletrostática que existia entre esse elétron e o núcleo. Então, esse elétron já começa a, vamos dizer, vagar, né, sem nenhuma ligadura a nenhum núcleo. Então, esse elétron se move livremente, né? E podia você perguntar, quantos elétrons são que se faz? Serão todos que estão na valência, na região de valência? Não todos, alguns. E quantos já depende de tipo de metal, né, do condutor. Se é cobre, se é alumínio, depende. Tá certo? No caso de cobre, somente um tem essa propriedade de se sair. Então, esse elétron que estava aqui na região de valência não está mais. Agora pertence a todo o sistema, a todo o condutor. Então, esse elétron já estará por aqui andando. E o elétron dele, um elétron que também estava por aqui, também já estará por aqui, haverá saído, né? E daqui também um elétron terá saído, né?
está já livre, né? E um elétron de aqui também. É dizer que cada átomo perde um elétron. Perde um elétron. Porque esse elétron, e aonde vai? Ele fica andando. Andando sobre todo o condutor. Tá certo? Livremente. Não tem, né, nada que ligue a eles. Tá certo, né? Então, o que acontece? Se esse átomo, né, perde um elétron, o que significa? Que ele vira um íon. Que ele já vai ter carga positiva, porque vai ganhar, né, um próton que estava no núcleo, porque inicialmente era carga neutra, né, líquida nula, né, porque o próton se anulava com o número de prótons era igual ao número de elétrons, então se anulava. Mas se se perdeu um elétron e esse elétron está por aí, né, andando, né, sem dono, né, então significa que o átomo ficou carregado positivamente. E mesma coisa, positivamente. Então se forma uma rede de íons carregados positivamente. Tá? Porque, né, perderam os elétrons. Um elétron, nesse caso, se for de cobre, né? Cobre. Tá? Então, esses elétrons que estão livremente andando, justamente são responsáveis para que exista corrente elétrica. Tá? Se não tivesse esses elétrons livres, a gente não poderia observar corrente elétrica. Não poderia ser possível, né, funcionar os aparelhos eletrônicos. Tá certo? Então, é graças a esses elétrons livres, né, que estão, né, vagando, né, livremente, né, andando. E esses elétrons não estão parados, na verdade. Eles estão andando com uma velocidade muito grande. Esses elétrons andam muito velozmente, da ordem de 10 ou 1000 quilômetros, né, da ordem aproximadamente, né? Tá certo? 1000 quilômetros por segundo. Quer dizer que em um segundo eles conseguiriam andar 1000 quilômetros. Tá certo? Então é uma velocidade imensa, muito grande. Tá? Então, eles se batem, eles podem colidir com íon, né? Claro, né? Porque ele, por exemplo, aqui, imagina esse elétron, pode ir diretamente com o íon, colide, ele é rejeitado, ele volta para trás, ele pode ser desviado nessa direção, depois pode ser desviado para essa direção. É dizer que esse movimento é aleatório, tá certo? Tá? Não tem uma direção preferencial, não podemos dizer que todos os elétrons se movem para a direita, não. Nem todos se movem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Em todas as direções, né, existe a mesma possibilidade, o mesmo número de elétrons se movendo. Então, se a gente calcular uma velocidade média do elétrons, que a gente vai chamar velocidade média assim, melhor, tá? Assim, né? Velocidade média. Velocidade média. Então, a velocidade média será zero. Será nulo, né? Se for vector, né? Nulo. Então, por quê? Porque em algum momento esse elétron se moverá para a direita, em algum momento se moverá para a esquerda, para cima. Então, quando a gente calcular uma média, né, em um tempo muito grande, né, os positivos se anulam com negativos, então dá uma velocidade média zero. Tá? Então, isso que acontece. A velocidade média dos elétrons é zero. Média. Não instantânea. A instantânea, como falei para vocês, é dessa ordem. Tá? É muito grande. Elas estão se movendo. Tá? Mas movendo-se aleatoriamente. É dizer que não avança, né, em uma direção impreferencial. Não avança. Né? Eles ficam dentro do condutor andando de um lado para outro, mas, né, não tem uma preferência de se acumular, por exemplo, em um extremo. Tá? Muito bem. Então, é isso que acontece em um condutor. Então, a causa da corrente é isso, esse elétron livre. Tá? Elétron livre. Muito bem. Então, esse seria quando não tem, claro, a velocidade média é nula, se é que, claro, esse condutor não está conectado a nada.
Mas o que acontece se nós temos esse condutor e se a gente conecta a uma bateria, imagine aqui estão os núcleos, né? Aqui está os átomos, né? Que estou mostrando para vocês, né? Aqui está o caroço, aqui está a valência, né? E aí por aí está o eletrãozinho livre, né? Andando. Tá certo? O eletrãozinho aí. Muito bem, então se a gente conectar uma bateria, tá? Então, representar uma bateria dessa forma, né? Polo positivo, né? Aqui. Polo negativo. O que acontece? Então aqui agora já vai... Aqui vai ficar com um potencial, vamos dizer, B+, né? Essa região, porque né, dentro do condutor o potencial elétrico se transmite, nesse caso, sem perda, né? Sem perda, se um condutor bom, né? O ideal, né? Então, se aqui é B+, vamos imaginar que aqui se transmite B+. E aqui também, né? Se aqui era B-, aqui será B-. Então, olha, nós temos uma região em que existe uma diferença de potencial. Então, o que acontece nesse caso? Vai existir um campo elétrico. Vamos desenhar de outra cor. Vermelho. Um campo elétrico. Vai se formar um campo elétrico dentro do condutor. E o campo elétrico vai do potencial maior ao potencial menor. Claro, né? Esse é o campo. Tá? E o que acontece com esses elétrons? Claro, né? Ele vai perceber imediatamente a presença desse campo. Né? Imagina que está por aqui esse eletrãozinho. E que vai sentir? Vai sentir como está livre, né? Ele está, né? Qualquer empurrãozinho, né? Qualquer interação, ele já está querendo se mover. Então, o que vai acontecer? Vai interagir com o campo elétrico. Esse eletrãozinho livre. Tá? E como ele tem carga negativa, então para onde se move? Contrário ao campo. Então ele se move assim. Então esse eletrãozinho se vai mover. Então vai ser acelerado, né? Porque vai ter uma força elétrica sobre o eletrãozinho, né? Vou escrever só um módulo, né? Seria a carga, né, do eletrãozinho e o módulo, a magnitude da carga, né? Vezes o campo. Essa é, né, a fórmula. O sentido é para contrário ao campo porque a carga é negativa, né? Você sabe isso. Nós estudamos isso na primeira parte da disciplina. Então, esse eletrãozinho vai ser acelerado contrário ao campo. Mas você diz, então, o movimento dentro do condutor, do eletrãozinho livre, vai ser acelerado. Quando vai chegar aqui, vai chegar com, né, acelerado, vai chegar com uma tremenda energia. Não. Isso seria verdade se não existisse esses íons, né? Essa rede cristalina de íons. Então, o que vai acontecer é que esses elétrons são acelerados, porém batem com isso, com esses íons, e perdem energia. Eles são freados quando colidem, né? Batem, são freados. E depois, né, se libera novamente. Depois de bater, saem. E eles novamente são acelerados pelo campo. Né, ganham energia. Novamente batem. E assim. Então, no percurso desses elétrons, batem, perdem energia, ficam livres, acelerados, ganham energia cinética, claro, energia cinética. Batem, perdem energia, né? Depois ficam livres, né? E ganham energia cinética. E assim, batem e assim. Essa é uma sequência que vai ter cada elétron. Pero, enfim, nesse caso, agora sim, a velocidade média já não vai ser zero. Esse era sem campo elétrico. Esse é sem campo. Com campo, vai existir, claro, né, uma tendência a se mover para a esquerda. Pode ser, né, que, por exemplo, né, aqui um eletrãozinho, né, acelerado e bate aqui. Ele tenta voltar, né, bate e volta, né, um pouco por aqui. Mas, novamente, como existe já o campo, o que vai acontecer? Vai desviar esse eletrãozinho e praticamente já não vai voltar ao que era antes. Ele vai avançando para, nesse caso, para a esquerda, né? Então, vai ser aqui. E ele acelera, pode ser, e bate já por aqui com esse. E quando bate, volta um pouco novamente. Mas, devido
Quando ele fica livre, ele é acelerado, então ele é acelerado e vai avançando para a esquerda, e assim, né? Um movimento desordenado entre aceleração e desaceleração, porém, a velocidade média vai ser praticamente constante. Tá certo? Então, a velocidade média, vamos representar aqui nesse caso, quando já existe campo, tá? Média, tá certo? Velocidade média já vai ser diferente de nulo. Tá certo? Diferente de nulo. E é essa velocidade que a gente chama velocidade de deriva. De deriva. Tá? Então, ou velocidade de arraste, né? Então, quando a gente conecta uma bateria, então esses elétrons vão tentar, elétrons livres, vão tentar se mover, tá? Desde o polo negativo, ou do polo, claro, do polo negativo ao polo positivo. É um movimento desordenado, né? Colidindo, avançando, mas enfim, vai ser um movimento, né, à direita, perdão, à esquerda nesse caso. Vai ter um movimento líquido, né? Tá? Então, é isso que a gente chama de corrente elétrica, né? Tá? Então, que aproximadamente a gente pode dizer, olha, podemos tirar todas as complexidades aqui, né? E dizer simplesmente que a corrente, que os elétrons se movem, né, com velocidade constante, retilíneamente. Isso é uma aproximação e funciona bem, né? Então, por isso que a gente pode usar todas essas fórmulas que acabamos de descobrir para esse caso. Muito bem, então continuamos. Aqui nós temos agora, né, um gráfico melhor, né, gráfico mais trabalhado, né? Então nós temos nosso condutor, justamente aqui está a bateria, né? Está o fio, né, que liga. Considerem que aqui o fio é ideal, no sentido de que é um condutor, mas um supercondutor que não existe nenhuma queda do potencial. É dizer, que não se perde, né? Se aqui 12 volts, aqui nesse extremo do potencial, ou nesse extremo do condutor, chega esse potencial. Tá? Do outro lado, mesma coisa, né? Muito bem. Então, acabamos de falar que, né, que os eletrõezinhos livres, né, que se movem, né, porque começam a interagir com o campo elétrico que aparece dentro do condutor, né, que esse diferença potencial que gera campo elétrico, né, representado por essa linha verde, né, que está aqui. Então, os eletrõezinhos se movem para a esquerda. Por quê? Porque tem carga negativa, né, e se movem contrário ao campo. Tá? E agora vamos determinar duas coisas para essa situação. Vamos determinar o J e vamos determinar a corrente. Tá? E J. Então, nesse caso, para determinar J, o que nós precisamos saber? Né? Eta, aqui, né? Eta. Isso deve ser dado dependendo do material. Eu vou dar daqui a pouco já uma fórmula, né, apropriada, tá? Como se calcula se é dado um certo tipo de material. Tá? Acho que eu posso aproveitar e colocar aqui, né, melhor, né, e adiantar. Então, esse eta, como se calcula? Se calcula a partir da densidade, né, de material. Tá? Mas essa fórmula é válida somente para os materiais tipo cobre, por exemplo, né? Cobre, em que por cada átomo existe somente um elétron livre, né? É dizer que cada átomo somente dá um elétron livre. Você lembra que não são todos os elétrons de valência que ficam livres, né? Quando a gente forma o condutor, né? Alguns são 2, alguns são 3, né? Dependendo do tipo de condutor, mas geralmente é 1. Se cada átomo dá um elétron livre. Diz que para cada átomo do condutor,
né, existe um elétron livre, tá? Então significa que esse N que está aparecendo, que esse N representa, seria, né, o número de elétrons livre por unidade de volume. Isso que representa, por unidade de volume, tá? Então, como o número de elétrons livre é igual ao número de átomos, né? É dizer que esse aqui é igual ao número de átomos, certo? E o volume não vai mudar, né? Tá certo? Esse número de elétrons livres seria o número de elétrons livres em todo esse condutor. E esse volume seria o volume de todo o condutor. Tá certo? Esse a área, né, da base multiplicado pela, né, pelo comprimento. Esse seria o volume. E então, o que vai acontecer é que esse N, ou eta, esse eta vai ser igual ao eta de átomos. É dizer, a concentração de átomos. Tá? Por quê? Porque o número de elétrons livre é igual ao número de átomos. Tá certo? E o volume não vai mudar, nem esse número vai mudar, então nós temos isso. Então, que átomo? Né? Cobre, né? Átomos, nesse caso, cobre. Então, aí vamos já colocar cobre. E como se calcula isso? Né? Existe uma fórmula para calcular isso. Tá? Então, vamos primeiramente colocar a massa específica do cobre, tá? E isso é tabelado, esse dado, né? A massa específica do cobre, isso daí, que seria a massa por unidade de volume, né? Isso é tabelado nos livros. Massa específica, né? Específica do cobre. Colocamos somente massa específica, né? Se fosse outro material, tá? Também. E que mais? Dividido pela massa molar do cobre, tá? Massa molar do cobre, multiplicado pelo número de Avogadro. Tá certo? O porquê isso? Tá certo? É porque, olha, a massa específica de algum material seria a massa por metro cúbico. E a massa molar é o quanto pesa cada mol. Né? Cada mol dessa substância. Tá certo? Então, se nós dividimos pela massa molar, aqui seria quilograma por mol, tá certo? O que vai acontecer? Você vai simplificar isso. Esse aqui mol, né? Então, vamos ter o quê? Esse vai para numerador, vocês podem fazer. E o metro cúbico fica no denominador. Então, vamos ter uma densidade molar. Esse aqui seria a densidade molar. É dizer, quantos mol por metro cúbico nós temos. Quantos mol. Mas você sabe que um mol é igual ao número de Avogadro de átomos. Então, por isso que aparece esse, precisa multiplicar, né? Número de Avogadro, né? Que seria um número bastante grande. Agora não lembro, mas vocês podem procurar na internet que vocês acham fácil, né? Muito bem, então é isso. Tá? Então, muito bem. Essa é a fórmula. Mas lembrando que isso é se o número de elétrons livres é igual ao número de átomos. É somente nesse caso. É dizer que cada átomo doa um elétron, somente. Tá? Por isso que nesse caso esse eta é do elétron livre. E esse eta é dos átomos. Né? Aqui, átomos. Que é diferente. Esses são dos portadores de carga, né? Concentração de portadores de carga, somente dos elétrons livres. E esse aqui é do átomo, né? Que poderia ser diferente, né? Por exemplo, se cada átomo doar dois elétrons, tá? Dois elétrons livres, então significa que o eta de elétron livre vai ser 2 vezes mais concentrado, né? Porque por cada átomo vai estar 2 elétrons. Tá? Então, por isso, né? Então significaria que precisaria multiplicar por 2, né? Se fosse que cada átomo dá 2 elétrons, né?
Mas nesse caso é 1 a 1. Então, funciona isso. Tá? Muito bem, então isso. Essa é a fórmula, né, para calcular o eta. Tá? Muito bem, apago isso aqui para poder continuar. Tá? Então, aqui já também tiramos isso daqui. Então, aqui fica ρ, né, a massa específica que vocês sabem, vocês acham em qualquer livro. Então, ρ, a massa molar, também, né, depende do material, e o número de Avogadro. O número de Avogadro, isso sim, não depende, né, da substância, é uma constante universal, tá? Então, isso e isso dependem do tipo de material. Então, é muito importante saber isso, tá? Esse aqui é massa molar. Massa molar. Isso é a massa específica. Não é carga específica, tá? É massa específica. Tudo bem. Tá? Acho que até melhor deixo aqui. Massa específica. Muito bem. Então, agora sim. Não me preocupo mais com eta. Agora que? Nesse caso, né? Como vai ser? Nesse caso que, né, a carga que está movendo é elétron. Então, a carga dele é menos E. Então, é isso que vai mudar. Então, nesse caso, nosso J vai ser, aqui é eta, aqui vai colocar entre parênteses, né, que tem sinal, menos E, multiplicado pelo V. Muito bem. Esse menos pode sair, tá? Então, melhor deixamos aqui, assim. Então, vai ficar... Até o menos E colocamos na frente. Então, vai ficar eta B. Muito bem. Como nesse caso, E é a carga fundamental, né? É positivo. E o eta também é positivo. Então, significa que o J e V têm sentidos opostos. Tá? Como deve ser, né? Nesse caso, o elétron se move para a esquerda, tá? E o J será para a direita, né? Oposto, porque o elétron tem carga negativa. Então, aqui eu representei o J com essa linha, né, roxa, né? Roxa que está aqui. Esse representa J. Então, é para a direita, nesse caso, né? Como você está vendo. Mas quanto vale? Está aqui a fórmula. Se você quiser saber o módulo, a magnitude, claro, né, o módulo seria fácil. Tá certo? Nesse caso, o módulo se calcula da seguinte forma. Tá, né? Tem várias formas. Eu vou calcular da seguinte forma. É raiz quadrada do produto escalar desses vetores. Tá? Produto escalar. Então, vou fazer o produto escalar aí. Raiz quadrada menos E eta V ponto, outro lado também menos E eta e V. Como falamos, como já comentei, primeiramente posso operar os escalares, né? Menos com menos, mais. E com E quadrado, né? Eta quadrado, então vai ficar já assim. E aí vai sobrar o produto, esse aqui, produto escalar, entre V e o próprio V. Tá? E o produto escalar entre V e ele mesmo é simplesmente o módulo dele ao quadrado. Essa é a definição. Tá certo? É módulo ao quadrado. Então, aqui nós temos o quê? Raiz quadrada de E eta ao quadrado B quadrado. E todos que estão dentro aqui na base são positivos. E positivo, N positivo, eta positivo, V positivo. Então, não tem nenhum problema, simplificamos e nem precisamos aplicar produto ou valor absoluto, né? Então, vai ficar E, né, carga elementar, V. Muito bem, esse aqui já seria rapidez, já não é mais velocidade, rapidez. Então, um módulo, que representamos simplesmente com J,
tá? Representa tudo isso, representa J, seria simplesmente E, eta, B, tá? Isso é importante, tá? Então, se vocês, né, precisem para resolver algum exercício, tá? Então, vocês já sabem, né? Então, anotamos aqui essas informações. Então, J como um todo, vetor, é isso. Vetor. Mas se você está interessado simplesmente na magnitude, é simplesmente é isso. Tá? Muito bem. Então, pronto. Agora vamos determinar a corrente. Para calcular a corrente, precisamos definir com certeza a superfície, né? Onde? Nessa superfície que está marcado aqui, desse azul. E a normal que eu escolhi, claro, é só arbitrário. A direção da normal você pode escolher para a esquerda ou para a direita. Mas você escolhe de modo que coincida com a direção na qual se moveria se fosse carga positiva. É dizer, na direção do campo elétrico. Tá? Essa é uma escolha que sempre se faz. Tá? Então, escolha na direção do campo elétrico. Nesse caso, tá certo? Então, significa que esse normal é paralelo a J. Tá certo? J e N são paralelos. Paralelos. Então, o que significa isso? Que o ângulo que forma ângulo entre eles é zero. Tá certo? Então, isso é importante para poder calcular aqui, né? Então, significa que J, produto escalar Nzinho, você sabe que isso seria, né, o módulo do J vezes o módulo do Nzinho, que vale 1 já, né, porque é unitário, e o cosseno do ângulo que eles formam, tá certo? Que estamos dizendo que é zero. Pronto. O módulo dele é J, o módulo desse é 1, o módulo de cosseno de zero, 1. Então, o resultado fica J simplesmente. Portanto, a corrente fica, então, o que está dentro de parênteses, fica simplesmente J multiplicado pela área. Tá certo? Então, significa que I, corrente, agora usando essa fórmula que acabamos de descobrir, seria E, né, a carga elementar, eta, a velocidade área. Essa seria a corrente. Então. Tá? E o que seria esse V é a velocidade de deriva, né? Você lembra? Velocidade de deriva. Que se pedir algum exercício, então está pedindo isso, de deriva, não derivada, velocidade de deriva. Então isso. E essa é a área da secção transversal do condutor. Isso vai depender do tipo de calibre, né? Quanto é, né? De 10, calibre 10, 15, né? Depende. Então aí, eu acho que o livro, né? Typler tem uma tabela de equivalência, né? Se calibre 10, quanto a área? Aí tem um valor, né? Tá certo? Isso está tabelado no livro Typler. Vamos ver qual página. Ou qual a tabela, né? Que trata sobre isso, né? A tabela 25/2, tá? Vocês veem essa tabela de equivalência, né? Isso vocês vão precisar para resolver alguns exercícios, tá? Então, essa área depende do calibre do condutor, tá? Eta, já falei como determinar. A velocidade de deriva, né? Que vai depender do problema, vai pedir talvez isso. E a corrente pode ser dado. E a carga, né, você sabe, né? Isso é carga do elétron, né? 1,6, alguma coisa, vezes a 10 a menos 16, eu acho, né? Você sabe, você pode procurar na apostila. Muito bem, é isso. Então, você com esse resultado, você já pode resolver alguns exercícios, tá? Com isso e com isso. E ainda mais, a partir de aqui, né? A partir desse resultado,
eu posso deduzir quanto é a unidade do J, né? Você lembra? O J é definido como I sobre a área. E a densidade de corrente, né? Como é justamente, né? Como nós chamamos. Seria, né? Corrente por unidade de área. Mas essa área tem que ser transversal. A área da secção transversal do condutor, né? Isso que significa que precisa formar 90 graus com, né? Com a direção do campo elétrico. Tem que formar 90 graus, tá? A área transversal do condutor. Assim como está, né? Não pode ser inclinado, não pode ser uma área assim. Tem que ser 90 graus. Para que funcione essa fórmula, tá? A área transversal do condutor. Tá certo? Então é isso. Então a partir daqui nós descobrimos que a unidade de J é justamente unidade de corrente ampere e unidade de área metro quadrado, tá? Eu acho que não vão confundir esse A com essa área, né? Tá? Isso ficou meio estranho, né? Mas tentem, né, evitar isso, né? Esse A que está aqui é ampere, tá, pessoal? Não tem como mudar, né? Que esse símbolo estándar, então padrão, né? Não dá como mudar. É isso, tá? Com isso finalizo e vocês podem aproveitar essas fórmulas para resolver os exercícios, tá? Então, até a próxima.